Ok, muito bom. Estamos essa semana Parshat Vayetze. Vayetze, a Parashá começa dizendo Vayetze Yaakov mi Beersheva, Vayelech Haran. Yaakov, ele saiu de Beersheva e foi para Haran. O que ele foi fazer em Haran? Beersheva estava na casa dos pais. Mas como Yaakov, ele pegou as brachot de Esav, ele roubou, entre aspas, as brachot de Esav. E Esav, ele quis, por causa disso, matá-lo. A mãe pediu para que ele fosse até Haran para até acalmar as histórias. E Isaac para o seu filho Yaakov para que ele for para Haran encontrar uma esposa. Ir lá fazer uma família e depois ele voltar, porque ele falou que Katzti Bechayai, eu não estou contente com as mulheres aqui de Canaan, você vai viajar para Haran e lá você vai encontrar uma esposa. Então, aí começa a Parashá nos dizendo Vayetze Yaakov em Beersheva. Yaakov, ele saiu de Beersheva, a cidade onde ele estava, Vayelech Haran, e ele foi para Haran. Só que antes dele ir para Haran, no meio do caminho, ele dormiu na cidade, no Monte Moriá, na cidade de Jerusalém, onde no futuro ia ser lá o Beit HaMikdash. E lá ele pegou várias pedrinhas e colocou em volta da cabeça dele, e para proteger a cabeça dele, e ele teve um sonho durante a noite. Lá ele sonhou uma escada que estava com o topo na terra, o topo no céu, os pés na terra, e tinha anjos, Malachei Elokim, Olim veyordim bo. Tinham anjos subindo e anjos descendo. E lá apareceu Deus e falou para ele, Hinei anochi imach, eu estou contigo. Ushmarticha bechol asher telech, eu vou cuidar de você, aonde você vai, eu vou cuidar de você. E eu vou te devolver aqui para essa terra, etc. E lá Deus deu a promessa que ele ia bater a proteção dele. No dia seguinte, Yaakov ele falou, não sabia, lo yadati, que achen yesh Hashem makom hazeh, yesh Elokim makom hazeh, tem Deus nesse lugar, ve'anochi lo yadati, eu não estava sabendo que Deus se encontra aqui, senão eu não ia dormir aqui. E ele prometeu, se Deus está comigo, e Elokim imadi, se Deus está comigo, o Shmarani vai cuidar de mim, nesse caminho, vai dar para mim pão para comer, lechem libosh, pão para comer, e deu roupa para vestir, eu vou voltar em paz para a casa dos meus pais, Vehaya Hashem li Elokim. Então Deus vai ser para mim Deus, vai ser meu Deus, e essa pedra que eu coloquei de Matzevá vai ser a casa de Deus. Então assim que ele falou. E aí Jacob ele foi para Beersheba. Quando ele chegou em Beersheba, ele viu, quando ele chegou em Beersheba, ele viu, ele foi, enfim, a história inteira, como ele se encontrou, ele viu o poço no meio do caminho, etc. Como ele se encontrou com a Rachel, sua futura esposa. E naquela situação, ele falou para ele chegou lá sem dinheiro nenhum, que no meio do caminho ele foi assaltado. E o sobrinho dele, filho de Esav, tirou todo o dinheiro que ele tinha, e ele ficou sem nada. E dessa forma ele chegou de mão abanando. E ele foi se encontrar com o irmão da mãe dele, Lavan. Só que Lavan conhecia que quando vieram fazer o shidur da irmã dele de Rivka, veio o escravo da família cheio de dinheiro com camelos, etc., com riquezas. Então ele pensou que agora também ele vai. Quando ele ficou sabendo, chegou um sobrinho da mesma família que saiu correndo para ver, cadê? Abraçar ele, para ver, dar um beijo, ficou meu amigo. E de repente ele viu que ele estava com o pé rapado. Alguém que não tinha nada. Ele falou, o que eu vou te dizer?
você é achasmi ubsariata, você é minha carne, meu osso. Então, pode vir da minha casa. Ele ficou com ele 1 mês. Pegou ele 1 mês. Só que nesse mês, ele trabalhou também para Lavan. E, milagrosamente, Lavan, ele enriqueceu, ganhou muito dinheiro nesse mês do trabalho de Yaakov. E no final desse mês, ele falou, me fala aqui, você está aqui só por causa que você é meu sobrinho, Vavadetani Hinam, você vai trabalhar para mim de graça? Fala, qual é o teu salário? Ele falou, já pensou que o cara ia matar a faca depois? Falou, eu quero tua filha Rachel. Ah, só isso? Tá bom. 7 anos vou trabalhar por você, por Rachel. Vamos lá. Ele fez o homem trabalhar e ele realmente enriqueceu do trabalho de Yaakov. E ele enganou ele no final, em vez de Rachel deu para ela. E falou, você quer Rachel, mais 7 anos de trabalho. Sim. A história inteira todo mundo conhece. Depois daqueles 7 anos, realmente teve todos os filhos dele, etc. Teve uma família abençoada, 6 filhos de Leá, mais 2 filhos de cada uma das concubinas, e um filho de Rachel. Quando nasceu Yosef, ele chegou, acabou os 14 anos, falou, preciso ir embora. Minha família, minha mulher, etc. Vou embora. Falou, não, imagina, eu ganhei muito dinheiro contigo, olha, eu sei que você... Vamos fazer outros negócios. Me fala o que você quer ganhar em dinheiro. Daí ele fez para ele uma condição, que todos os carneirinhos que vão sair manchados, ou que tem... ele vai pegar eles para... Enfim, lá está escrito que Yaakov enriqueceu de uma forma impressionante. Ele teve muito rebanho, um gado muito grande, escravos, escravas, vários tipos de animais. Ele ficou muito rico dessa isca, como fala, dessa negociata que ele fez com Lavan, e depois aí para achar no final conta como ele saiu dessa riqueza. Tudo isso aqui eu contei a história como consta na Torá, que agora nós vamos analisar cada detalhe da história pela visão da Torá, pela visão da Hassidut. O Rebbe, ele fala, Midrash nos conta, que Lavan, primeira coisa, antes que nós vamos chegar, isso que nós falamos, que Yaakov saiu da casa do pai dele, Yitzhak, ele foi para a casa de Lavan. Isso demorou 1 dia, essa viagem, mas na verdade, antes dessa viagem, ele ficou 14 anos se preparando para essa viagem. Não está escrito na Torá esses 14 anos. Está escrito que Yitzhak mandou Yaakov foi até Harã. Mas entre essa ordem de Yitzhak até a viagem de Yaakov, tem um intervalo de 14 anos. O que aconteceu nesses 14 anos? 14 anos ele foi estudar na yeshiva de Shem Yever. A yeshiva de Yever, na verdade, Shem já tinha falecido. Ele foi estudar na yeshiva de Yever, que era a única yeshiva que tinha, eu acho que ele era o único aluno, que não sei se tinha outros alunos naquela época. E ele foi estudar na yeshiva de Yever, e lá ele ficou 14 anos estudando para se preparar para chegar até Lavan. Então, o Rebbe traz o Midrash que fala o seguinte, quando Yaakov chegou para a casa de Lavan, ele pensava que ele vinha com toda aquela riqueza, ele viu que não... Então ele falou, eu não estou entendendo, o que aconteceu contigo? Então ele contou que ele foi roubado no meio do caminho. Ele perguntou, mas o que você fez? Todo esse tempo que você estava... até você vir aqui. Então ele contou, eu fiquei na yeshiva há 14 anos. Então ela falou, falou Lavan, apareceu aqui um yeshiva bocher. Bachur yeshiva, um aluno de yeshiva. O que um yeshiva bocher já sabe? Um aluno de yeshiva não estudou na faculdade, Lavan ele estudou nas melhores universidades que tinham na época. Na Harvard, que ainda não tinha sido inventado, ele também, na Oxford, tudo ele participou para saber como fazer o trabalho dele. Ele realmente era uma pessoa que tinha os melhores diplomas da época. Apesar que a universidade ainda não tinha sido
Ele não tinha sido criado, mas realmente ele assim fala que ele era um grande estudioso, ele estudou, ele fez. E de repente ele falou, sou um grande, ele era um grande financista, ele era um empresário muito grande, um empresário com várias empresas, o rebanho dele muito grande, assim ele achava. E de repente chegou um sobrinho dele, um yeshiva bocher, chegou na yeshiva, um schlepper, um coitado que não tem nada, e falou, que você quer de mim? O que você quer de mim? Você veio agora, eu não sou, você veio aqui pegar tzedakah, dinheiro? Tá aqui para isso. Mas sabe o que é? Você, meu sobrinho, eu vou te dar um prazo de um mês. Fala o Rebbe que depois que passou esse mês, ele falou que não estou entendendo. Todo o meu dinheiro, todos os meus estudos, tudo que eu fiz, de repente não vale nada. E o homem, em um mês, olha o que ele já conseguiu. Em um mês, ele triplicou minha riqueza. Eu falei, espera, está muito bom isso aqui. Falei, vamos fazer business agora. Estou vendo que o homem aqui, apesar que ele nunca estudou nada, mas ele tá bem. E ele viu que nos próximos 14 anos cresceu e cresceu e cresceu e cresceu e falou, nós estamos aqui falando de um homem de grande sucesso. Ele não tinha feito nenhum estudo, não aprendeu administração de empresas, não aprendeu a pecuária, tudo isso aqui. Sim, começou no seu trabalho. Pergunta o que ele fazia todos os dias, todas as noites ele ficava com Telim, rezando, falando Shira Malot. Tudo isso aqui, isso ele fazia durante todos os anos, esses 14 anos que ele estava na casa de Lavan, rezava a noite inteira. E durante o dia se via como a reza dele de noite dava sucesso, tinha progresso, ele crescia, ele crescia, ele crescia. E no final das contas, quando ele reverteu, já chega de trabalhar para Lavan, agora tem que trabalhar para si, ele cresceu muito mais. E realmente ele saiu de lá com uma riqueza imensurável. E alguém que veio totalmente despreparado. Pergunta, né, qual era o segredo? Qual era o segredo de Yaakov? Como realmente ele conseguia, como nós falamos, onde que ele colocava a mão, virava ouro? Como ele conseguia isso aqui? Então, o segredo era justamente esses 14 anos que ele passou estudando na Yeshiva de Eiva. Quer dizer, a melhor preparação que ele fez para a vida dele foi aqueles 14 anos que ele ficou na Yeshiva de Eiva se preparando, estudando Torá, porque a riqueza da pessoa vem do trabalho, mas o trabalho é só um recipiente. Mas a verdade é que Birkat Hashem Hita Ashir. É a brachá de Hashem que traz a riqueza para a pessoa. Nós falamos, está escrito no Pasuk, Giat Kapecha Kitochel, Ashrecha Vetovlach. Quando a pessoa come e se sustenta do próprio esforço das suas próprias mãos, Ashrecha, você é feliz, Tovlach é bom para você. Porque você se pegou no esforço, mas está escrito o esforço das suas mãos, e não o esforço da sua cabeça. A cabeça está guardada para o estudo da Torá. Ele vai trabalhar com as mãos, o trabalho dele com as mãos, isso vai ser a riqueza dele. Porque a cabeça dele está guardada para o estudo da Torá. As grandes estratégias que a pessoa faz só vai dar certo se tem um ingrediente de Birchat Hashem. Birchat Hashem Hita Ashir. A riqueza de Hashem, a brachá de Hashem, isso que vai enriquecer a pessoa. E isso que mostrou Yaakov para Lavan. Lavan simbolizava o acadêmico, simbolizava o empresário, simbolizava as forças mundanas. Yaakov mostrou para Lavan como que realmente todas as brachot, parnassá, todas as brachot de riqueza, brachot de filhos, de sustentar os filhos, tudo isso ele recebeu Birkat Hashem, que ele sabia que tudo isso aqui vinha a brachá de Hashem. Os 14 anos de Yeshiva é equivalente aos 14 anos que ele trabalhou como para Lavan, e isso que realmente deu para ele o sucesso em todos esses assuntos. E, no final das contas, Lavan entendeu a grandeza dele. E nós vemos no final, quando Yaakov trabalhou para si, ele fez um certo contrato com Lavan, que todo o rebanho que vai nascer manchado, que vai nascer com uma risca de outra cor, etc., ele vai pegar. Aqueles que vão nascer liso, ele vai devolver para Lavan. O que fez Lavan? Ele pegou todo o rebanho manchado e levou para ele. E deixou com ele só os lisos. E, pela lógica,
pela lógica, o que ia nascer? Quando tem o pai e a mãe são lisos, vai ter a pessoa que estuda um pouco de genética, ela entende que vai nascer tudo liso, de repente nasceu tudo manchado. Como isso era possível? Então Jacob ele contou para suas esposas, Rachel e Leá, que ele teve uma vez um sonho, que tinha um anjo que durante a noite pegava os rebanhos manchados e lavava, e levava para Jacob. E pegava os dedos e levava de volta. Quer dizer, o que tinha para ele, na verdade, de onde tinha realmente, pela natureza nasceu manchado, mas de onde que vinha? Era um anjo celestial que fazia esse trabalho por ele. Quer dizer, isso não dá para explicar como isso aqui fica na prática. Um anjo celestial que trabalha por ele, não tem como... Aqui abrir um pequeno parênteses. Depois de Gimel Tammuz, 13 Tammuz, quando fisicamente o Rebbe deixou esse mundo, então, em todas as televisões dos Estados Unidos e no mundo inteiro, falaram muito sobre o Rebbe, a grandeza do Rebbe, o exército que deixou o Rebbe. Que o Rebbe falava uma vez, e olha que movimentava um exército inteiro de shluchim no mundo inteiro. Enfim, meu cunhado, obrigado, meu cunhado, ele me conta, ele morava em Atlanta naquela época. Atlanta, onde que está a Coca-Cola, a sede da Coca-Cola. E, numa noite, ele recebeu um telefonema, ele falou que está falando um dos diretores gerais da Coca-Cola. Falou, o que você quer de mim? Nós queremos marcar uma reunião com todos os nossos responsáveis de marketing, os diretores de marketing, com o Rabino Lu. Eles foram até, tá bom, marcou um dia, pro dia seguinte, eles apareceram lá, cada um com a sua limusine, toda a pessoa lá, e entrou na casa dele, falou assim, o que eu posso ajudá-los? Ele falou o seguinte, ele falou que a Coca-Cola é uma das maiores empresas do mundo. E o marketing da Coca-Cola é algo muito especial, a gente trabalha muito para vender a Coca-Cola, tudo no mundo inteiro. No momento que a gente quer mudar um pouquinho o gosto da Coca-Cola, fazer uma nova fórmula, demora pelo menos 2 a 3 anos, depois que já está tudo decidido, para tentar divulgar, para levar para as pessoas aderirem. E aí isso a gente coloca uma rede de marketing no mundo inteiro, um trabalho assim. E isso é o nosso trabalho. Ele falou, o que vocês querem de mim? Eu com isso. Ele falou, não, nós estamos ouvindo que você é o representante de Lubavitch aqui na cidade. Nós estamos ouvindo nas televisões que Lubavitch Rebbe, ele tinha um segredo de marketing impressionante. Que numa noite ele falava alguma coisa e no dia seguinte o mundo inteiro já estavam fazendo. Então nós estamos dispostos a pagar, nós estamos dispostos a fazer tudo o que você precisa. Qual é a fórmula? Qual é a fórmula para tanto sucesso? Então ele falou para ele o seguinte, olha, a fórmula é o seguinte, o Lubavitch Rebbe, ele tem o escritório dele, ele é um pouco menor que a minha sala, ele falou. Um pouco menor que a minha sala. E lá, ele tem um telefone da década de 50, aquele que é ainda com disco, que você tem que ir para já, e ele tem 2, 3 secretários na sala do lado, que eles também atendem nesse telefone que vem do mundo inteiro. E é esse todo o marketing que ele tem. No sábado, ele faz um Fabrengen, tem 4.000 pessoas no Fabrengen dele. E lá ele fala alguma coisa, uma nova campanha, e no dia seguinte o mundo inteiro já está sabendo e o mundo inteiro já está fazendo. Não demora mais do que 24 horas. Falei, sim, é isso mesmo. Qual é o segredo? O segredo dele é que ele conversa diariamente com Deus, com God. Se vocês têm alguém que conversa com Deus diariamente, vocês têm o segredo de tudo. Quando ele veio isso aqui, levantar, muito obrigado, isso não é para a gente. Não. A receita não é popular. E é isso que fala para nós a Parashá.
Yaakov está dizendo, olha a minha receita, tinha um anjinho que ele levava tudo aquilo, todo o gado, todo o rebanho de Labán. Para mim, estava tudo resolvido. Não precisava, com essa força, é muito fácil ficar rico, bilionário, etc. Mas uma coisa, ele sabia que o segredo de tudo é Birkat Hashem Hita Hashem. A brachá de Hashem que enriquece. E isso que falou, isso que Yaakov ensinou para Labán, que ele simbolizava a grande força econômica do mundo naquela época. Ele ensinou para Labán como a Coca-Cola do mundo naquela época. Ele ensinou para ele como funciona. Só tem uma solução. God, conversar com Deus. Você conversa com Deus, você está ligado lá em cima e aqui embaixo as coisas se resolvem. Uma vez o Rebbe falou, é conhecido o dito do Rebbe Meir Premishlan, que ele tinha aquela montanha alta que ele descia, mesmo lá em costas, quando não tinha neve, nunca escorregava, e todos escorregavam. Perguntavam para ele como você consegue. Ele falou, muito simples. Quem está conectado lá em cima, aqui embaixo ele não cai. Várias vezes o Rebbe usou essa frase para várias pessoas. Se você está conectado lá em cima, aqui embaixo dá tudo certo. Se você quer realmente resolver toda a tua situação, você tem que estar conectado lá em cima e aqui as coisas funcionam. Na verdade, Hassidut explica que toda essa parashá Vayetze, toda essa história que eu contei em detalhes, que normalmente eu não estou aqui para contar os detalhes da parashá, cada um pode estudar sozinho. Por que eu contei tanto todos os detalhes? Porque todos os detalhes da nossa parashá, explica Hassidut, é a vida do judeu, de cada judeu, que cada um passa isso aqui na sua vida. Todo mundo. O que quer dizer? Desde o início da parashá. Vayetze Yaakov mi Beersheba. Yaakov saiu de Beersheba. Vayela Harana. Ele foi para Harana. O que era chamado Harana? Haron Av Shel Makom. O ódio de Deus se encontrava lá, porque eles eram contra a vontade de Deus. Essa jornada que Yaakov saiu de Beersheba e foi até Haran, essa jornada cada pessoa passa na sua vida. Quando? Quando ele nasce. Yaakov é nossa alma, a nossa Neshama. A alma judia é chamada Yaakov. Por que ela é chamada Yaakov? Porque a fonte da nossa alma é uma partícula divina. Está lá, se encontra no nome de Deus. O nome de Deus começa com a letra Yud. Yud, Kei, Vav, Kei. A letra Yud é a fonte da nossa Neshama. É uma partícula divina. É o ponto judaico que tem em cada um. Isso é Yud de Yaakov. E ele vai até onde? Eikev, para o calcanhar. Ele desce aqui para baixo para se revestir num corpo material. Então isso é Yaakov. A nossa Neshama, que é Yud, está ligado com a essência divina, e ela desce para o Eikev, ela desce para o calcanhar, ela desce aqui embaixo. Então, Yaakov, Vayetze Yaakov. Quando a pessoa nasce, a Neshama dele sai lá de cima. Ela vem lá de cima, Yaakov, Yud, Eikev. Só que a nossa Neshama, ela está com medo. Antes dela descer aqui para esse mundo, ela não quer vir para esse mundo. Ela tem medo que ela vai encontrar um grande teste nesse mundo. Que ele não vai conseguir passar, não vai conseguir manter firme a sua ligação com Deus. Então a Neshama não quer. Então Deus convence a Neshama de fazer isso aqui, de descer aqui para baixo. E está escrito que naquele momento que a Neshama, Deus fala para ele, vai valer a pena, porque Yeridah Azul, essa descida que você vai fazer aqui para baixo, ela visa uma elevação muito maior. Vale a pena descer, passar por todo o teste, porque o objetivo final é que você vai chegar a uma grande aliá, uma grande elevação, uma grande ascensão espiritual. Vale a pena tudo isso aqui. Isso quer dizer, e consta no Talmud que no Tratado de Nidá, e assim também com esse dito começa o Tânia, que antes que a Neshama desce aqui para baixo, Mashbi'im oto, fazem ele jurar. Tehet tzadik ve'al tehei rasha. Você vai ser tzadik e você não vai ser rasha. Você vai ser uma pessoa justa e não vai ser uma pessoa ímpia. Fazem ele jurar, quando a Neshama vem aqui para baixo. Pergunta ao Tzemach Tzedek, terceiro Rebbe, o que adianta esse juramento? Quando a Neshama, antes de descer aqui para baixo, ela está ligada com o que se acabou, com o trono celestial.
Lá ela não tem tentações. Lá ela não sabe o que é esse mundo material. As tentações acontecem aqui embaixo. Como ela, lá em cima, pode jurar que ela vai ser um tzadik e ela não vai ser um rachá? Como ela pode jurar isso aqui? Ela está jurando alguma coisa que é da baixa, ela vai lá, algo que não vem no mundo. É igual que falam para uma pessoa que nunca provou um doce, falam para ele, olha, você vai provar um doce e você não vai gostar. Ele pode jurar à vontade, que ele nunca provou, não sabe. Mas depois que ele provou, o que quer dizer não vai gostar? Ele já mudou a situação. Então, como se faz a chamar jurar? Então, Tzemach que explica que essa shvuá, esse juramento, tem uma outra conotação. Shvuá é na linguagem de sova. Sova quer dizer satisfação. Shvuá é juramento. É escrito as mesmas letras da palavra sova. Sova é satisfação. O que quer dizer isso? Isso que vai a Neshama jurar lá em cima que ela vai ser um tzadik, que vai ser um rachá, não é um juramento. Deus, naquele momento, dá para ela uma injeção de forças, uma vacina especial, que dá para ela sova, uma força espiritual para dominar todas as adversidades desse mundo material. E para que ela seja um tzadik e não seja um rachá. Mas Beimotó, fazem ele jurar, significa que dão para ele todas as forças necessárias. Sova, força nessa satisfação. Então ninguém pode dizer, eu tenho um Yetzirah muito forte. Ninguém pode dizer, porque Deus deu para ele uma injeção que dá para ele todas as forças, cada um conforme a sua necessidade. Uma pessoa que vai nascer em Jerusalém, Mea Sharim, de lá onde ele só tem, ele só vê barbudos, ele não precisa ter uma força tão grande assim para dominar o Yetzirah, porque ele já vê lá no Yetzirah. Uma pessoa que nasce numa cidade praiana, onde que realmente é totalmente afastada, precisa de uma força muito maior. Cada um recebe sua força conforme os testes que ele vai passar. Isso significa sova, não para ele forças. Então ninguém pode dizer, olha, se eu tivesse nascido em Israel, seria um tzadik. Mas aqui, como pode ser? Eu tenho tantas tentações. Não. Cada um no lugar onde ele está, ele tem toda a força e poder para dominar o seu lado, o seu mau instinto e o seu meio ambiente. E isso quer dizer, vai ser Yaakov, que a nossa Neshama, que é chamado Yaakov, Yudei, que está saindo da onde? Mibeer Sheva. Sheva é Sova. Shua, o juramento, a palavra Sheva, quer dizer 7, quer dizer Shua, quer dizer juramento, quer dizer Sova, satisfação. A nossa Neshama sai, naquele momento que ela sai, ela recebe uma dose de Beer Sheva, um Sova, uma força especial, para vir até esse mundo. Vai ele Harana, e ele vai para Haran, que é esse mundo material, aonde se encontra Haron Nafshel Makom, o ódio de Deus. Aqui nós encontramos testes que nos levam, às vezes, a se desvincular, se desviar totalmente de Deus. E isso que é o Haran, o lugar onde nós nos encontramos. Então, isso significa, mas saiba, que antes da Neshama descer aqui para baixo, Deus está com ela e avisa, e ele tem um sonho, que desse sonho Deus avisa para ela, onde você vai, eu vou estar contigo. Você vai, aonde um judeu vai, Deus se encontra com ele. E Deus acompanha ele em todos os momentos. E isso dá força para ele, que realmente ele consegue fazer a sua missão e dominar todas as forças negativas. E essa é a promessa que viu Yaakov no sonho dele. E lá mais uma coisa. Existem anjos que estão subindo a escada e anjos que estão descendo a escada. Quem eram esses anjos? Os anjos que estão subindo a escada eram anjos que acompanhavam ele em Israel. E como ele ia sair fora de Israel, os anjos tinham que subir. E os anjos que desciam as escadas eram os anjos que iam acompanhar ele fora de Israel. E lá ele precisava também de anjos protetores, mas anjos que cuidam fora de Israel. Então isso vem nos dizer que quando a nossa Neshama vem aqui para baixo, vem para esse mundo, ela vem acompanhada de anjinhos. Que esses anjinhos são aqueles que estão ajudando o serviço dele, o trabalho dele. Que eles vão na frente, que eles fazem um trabalho para que seja da maneira correta. A pergunta é, o que Deus ganha com isso? Por que Deus faz isso aqui? Traz uma Neshama de Beer Sheva lá dos níveis mais elevados, tem várias explicações racídicas também. Leva ele para esse mundo que é chamado Haran. Para quê? Para que a Neshama vem para cá? Então Deus fala que ele dá toda essa descida
ela visa uma elevação espiritual, tá bom, mas para que ter essa descida? Melhor ela ficar lá em cima. Então, por isso a Torá nos conta que ele pegou as pedrinhas, colocou em volta da cabeça dele. E o que aconteceu no final da noite? Todas aquelas pedrinhas viraram uma pedra só. Elas que estavam brigando entre si, quem que vai colocar, quem que vai ficar debaixo da cabeça do tzadik? E aí Deus fez um milagre que todas as pedrinhas ficaram uma pedra só. O que são essas pedrinhas? E o que significa que várias pedrinhas se transformaram numa só pedrinha? Mas, na verdade, Deus tem um objetivo. Deus tem uma missão para nossa Neshama vir aqui para baixo. Ele tem um objetivo. Qual é o objetivo? Para que ele venha aqui embaixo, elevar aquelas faíscas divinas que caíram aqui, transformá-las em santidade, e fazer que o desejo de Deus é ter uma moradia nesse mundo inferior. O Midrash nos diz que antes que Deus criou esse mundo, ele criou outros mundos e destruiu esses mundos. E a Kabbalah explica que antes de Deus criar esse mundo material, Deus criou um mundo muito potente, que ele era chamado Olam HaTou, mundo do Tou. Tou quer dizer vazio, mas era um nível espiritual muito elevado. E era um mundo que tinha uma intensidade divina muito forte. Só que o mundo não aguentou e explodiu, e caiu, caiu e se transformou em inúmeros caquinhos. Eram 288 caquinhos originais. E depois eles se subdividiram em vários e vários pequenos que se espalharam no mundo inteiro. E nesses caquinhos significa as faíscas divinas se encontram faíscas elevadíssimas. E no momento que um Yehudi desce para esse mundo, ele eleva essas faíscas e transforma elas para a santidade e ele consegue chegar a um nível superior, até mesmo a alma antes de descer, que ela consegue acessar essa elevação tão grande, a revelação divina que se encontram nessas faíscas perdidas. E essas faíscas faziam parte de um mundo só, e ele se quebrou em pedacinhos. O nosso objetivo é pegar todos esses pedacinhos, que é chamado Tura de Pruda, um mundo que é totalmente dividido em vários pedacinhos, e transformá-los numa unicidade. Hashem Echad, Deus é um. Mostrar que toda a pluralidade, na verdade, é um só. E é isso que Deus mostrou para Yaakov. Sabe por que você desce para Haran? Para pegar todas as pedrinhas que simbolizam as faíscas divinas que caíram aqui embaixo e transformar numa pedra só, que significa Hashem Echad, Deus é um, elevar essas faíscas divinas. Então, agora que nós estamos contando a história, então nós entendemos todos os detalhes que está acontecendo. Que Yaakov saiu de Beersheba. Beersheba é um juramento, a Neshama sai de cima. E ele vai para Haran, para esse mundo material, com o objetivo de levar as pedrinhas, as faíscas divinas que tem que se levar para a santidade. E lá tem anjos que sobem e descem, dizendo: Deus, eu estou levando anjinhos contigo. E Deus próprio falou: estou te acompanhando. Você vai ter aonde? Você vai ter a minha proteção. E quando a pessoa, com esse entendimento, ele vai para o seu mundo material, então ele vai enxergar um sucesso, não somente espiritualmente, ele não vai ser, como se chama, prejudicado, mas materialmente ele vai ver que ele vai ter uma grande riqueza. E essa grande riqueza vai transformar a vida dele numa vida especial. O Rebbe, ele fala que existem dois tipos de testes. Esse que o Rebbe falou. Teste da pobreza e o teste da riqueza. O teste da pobreza é que Deus, às vezes, traz pessoas aqui para esse mundo que eles são no nível que eles são pobres. Então, no teste da pobreza. E essa pobreza faz que eles realmente têm dificuldades. Às vezes, eles estão numa situação que eles têm dificuldades. Mesmo assim, eles têm que manter o judaísmo dele com toda a pobreza. É um teste difícil. Agora, existe um teste mais difícil, que é chamado teste da riqueza, que é o teste que a pessoa ele se encontra numa situação de riqueza. E essa situação não desvirtua ele do caminho. E é isso que nós encontramos na paraxá da nossa semana. Nós encontramos que Abraham, ele educou, ele morava na Terra Santa, educou seus filhos na Terra Santa. E, mesmo assim, um saiu para o bom caminho, que é Yitzhak,
Outros saíram para outro caminho. Ismael e os outros demais filhos que eles saíram para outros caminhos, não foram lá, um exemplo. A mesma coisa Yitzhak, ele educou sua família na Terra Santa. E ele teve também 2 filhos. Um que é Jacob, que saiu realmente o bom caminho, mas teve Esaú. E Jacob educou todos os seus filhos numa terra hostil, Haran, distante da Terra Santa, debaixo do sogro dele, que era Lavan, que era uma pessoa totalmente enganadora, era um mau exemplo para todo mundo. E apesar de tudo isso aqui, Mitatosh Leimah, toda a sua descendência, saíram corretos. Ninguém saiu do caminho. Porque ele passou pelo teste da riqueza e mesmo assim ele conseguiu educar sua família. Por quê? Porque ele sabia por que ele estava vindo para esse mundo. Ele sabia qual o objetivo dele nesse mundo. Ele sabia que o trabalho dele não é aqui que ele veio apenas para ganhar dinheiro para esse mundo. Ele veio aqui para ganhar e ficar rico. Ele sabia que ele veio aqui para levar as faíscas divinas. Então, quanto mais ele fazia, Deus dava a ele mais, e mais, e mais, e mais, porque ele precisava levar essas faíscas. Esse era o trabalho dele. E isso é a lição que nós temos de Yaakov. A lição que nós temos de Yaakov é saber que Deus tem que dar para cada um de nós muita riqueza. Riqueza material, riqueza espiritual. E nós devemos saber fazer dessa riqueza uma moradia para Deus. Sabemos que o objetivo nosso, que a gente vem para esse mundo para elevar essas faíscas divinas e transformar aquilo em santidade. E para isso nós temos uma ajuda divina lá em cima, para que isso realmente a pessoa não saia do caminho, ele continue realmente firme e forte no seu trabalho. E isso que é o trabalho de Yaakov. Vayetze Yaakov em Bershav vayelech Haran. E o trabalho dele é realmente elevar essas faíscas que se encontram em todos os cantos para transformar aquilo em santidade. Essa é a nossa missão que nós temos aqui na Terra. Teve uma vez, certo ano, um certo dia de Purim, que o Rebbe estava fazendo um Fabrengens. O Fabrengens, o Rebbe falou que Deus, de vez em quando, dá para uma pessoa o teste da riqueza, é difícil, mas ele dá também força para a pessoa dominar isso aqui. Então ele falou, quem quer passar por esse teste é só levantar a mão. Então na hora só 3 pessoas levantaram a mão. E essas 3 pessoas ficaram milionários, miliardários. Assim, coisa muito... E o Rebbe falou, não estou entendendo. Na hora de pedir brachá, todo mundo vem pedir brachá. Agora que eu estou dando, só 3 pessoas levantaram a mão, o cara não ficou com vergonha, sabe? Levantar. Mas essas 3 pessoas que levantaram ficaram milhardários, pessoas riquíssimas. A gente conhece mais ou menos, né? 2 deles, 3 deles. Tem discussão quem foram as pessoas que realmente levantaram a mão naquele momento. Mas a Parashá nossa diz o seguinte, que cada um vai ter esse teste, nós vamos realmente ter a brachá de Hashem. Sabendo, primeira coisa, que Birchat Hashem Hitashir, a brachá de Hashem que vai trazer para nós a riqueza. Miadom Leab Tuchag do Shabar Chabá, Deus vai mandar para nós a mão dele cheia, a mão dele aberta, para todas as brachot que a gente precisa, fisicamente e espiritualmente, em todos os assuntos. E nós vamos saber usar isso aqui em prol do serviço divino. E nós vamos ter certeza que nós estamos indo com Birchat Hashem, a brachá de Hashem, que isso vai trazer a riqueza para a pessoa, isso que é a fonte da brachá. E nós temos que saber qual é o nosso objetivo final, que nosso objetivo final é transformar esse mundo no mundo onde Deus está presente de uma forma totalmente revelada. E isso vai trazer para nós as brachot de Hashem, que seja da mão dele cheia, abundante em todos os sentidos. E isso vai trazer para nós a garantia que realmente nós temos a força para dominar esse mundo materialmente e espiritualmente, transformar esse mundo num lugar para Deus. E como no final da Parashá diz que, no final das contas, Yaakov voltou para a Terra Santa, esse é o final da história. Depois que a Neshama termina seu trabalho aqui embaixo, ela volta para as alturas. E tem uma outra explicação. Depois que o povo de Israel termina todo o seu trabalho no galuto, no exílio, que é esse trabalho que nós estamos enfrentando no Haran, que nós voltamos todo mundo para a Terra Santa, nós voltamos todo mundo para a Terra, para o final do exílio, para a redenção total, que possamos realmente ver claramente a revelação de Mashiach, a volta para a Terra Santa, e na verdade isso tudo é uma preparação, que na semana que vem nós vamos ter Pashat Vaishlach, como Yaakov, ele domina também Esav, isso significa que o povo de Israel vai dominar todos os seus inimigos, de uma forma totalmente milagrosa, que nós vamos ter uma vitória acima do esperado, totalmente acima daquilo que nós estamos imaginando, e todas as faíscas divinas vão voltar, quer dizer que todos aqueles que estão prisioneiros também vão voltar para casa, e todos aqueles que estão na fronte também vão voltar com saúde,
e sucesso de uma forma muito poderosa. Estamos vendo isso aqui ainda hoje, é a grande revelação de Mashiach, que seja imediatamente para todos nós, e possamos voltar para a Terra Santa de uma forma abençoada em todos os sentidos, que seja imediatamente, Malkeinu Beruchei Belushenu, leva no topo da gente, que seja imediatamente now mamash. Amém. Amém. Escolha, Rabino. Gina.